Vamos ler a palavra de Jesus? Evangelho de Jesus Cristo, né? Segundo Lucas. A gente sempre fala assim, né, irmãos? Evangelho de Lucas, Evangelho de Mateus, Evangelho de João. Mas na realidade é Evangelho de Jesus, né? Evangelho de Jesus segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João, né? Mas não é errado a gente dizer Evangelho de Lucas, tá? Então, Lucas capítulo 5, versículo 12, nos diz o seguinte: a cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho, vamos falar de novo com Jesus. Querido Salvador, obrigada, meu Deus, pela oportunidade que temos de estar aqui para aprender a Tua palavra e para louvar o Teu nome. E em nome de Jesus, ó Espírito Santo, eu peço, vem me usar. Usa-me, Espírito Santo, sem o Senhor eu não posso, sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu nada sou. Usa-me para pregar a Tua palavra, que eu desapareça e o Senhor apareça. Que o Senhor Jesus seja glorificado e engrandecido no nosso meio. Fala com cada um de nós, Senhor, e usa-me conforme for da Tua santa vontade. Espírito Santo, em nome de Jesus, dirige essa palavra. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Muito bem, meus irmãos. Como eu falei no culto de terça-feira passada, né, no culto da virada, eu fiz essa mesma leitura aqui que nós fizemos agora, de Lucas capítulo 5, versículo 12. E falei rapidamente para vocês, eu resumi então aquele dia o que eu queria transmitir para vocês na virada do ano. Mas como eu falei bem resumidamente, bem rapidamente, na terça passada então, eu disse que hoje eu estaria pregando sobre esse assunto, né? Então hoje nós vamos expor melhor esse assunto para você guardar bem na tua mente, no teu coração, essa palavra. Então, eu já falei aqui, terça passada, um pouquinho sobre isso. Mas hoje vamos aprender melhor. Amém? Quem é que estava aqui naquele culto? Então, vocês lembram, né? Que eu já falei sobre isso. Mas então, vamos hoje explicar um pouquinho melhor. Veja só, conforme o que nós lemos aqui, então, nós vimos que Jesus estava caminhando, né? Indo de uma cidade para outra, como ele fazia sempre, evangelizando, pregando, curando as pessoas. Então ele estava fazendo isso no dia que essa história aqui aconteceu. E nessa caminhada então do Senhor Jesus, né? Esse percurso que ele fazia sempre de um lugar para o outro, muita gente se aproximava dele. Muita gente procurava estar perto de Jesus para ouvi-lo falar. E nessa ocasião aqui então, tinha justamente um homem leproso também no meio dessa multidão. E esse homem então, esse leproso, ele se arriscou por estar ali,
Porque ele, como leproso, ele não podia estar próximo a outras pessoas. Poderiam até ter apedrejado ele, por ele estar ali. Então ele tinha que se afastar, porque ele tinha lepra. E por que essa doença era tão terrível, né? Ainda é, mas hoje tem cura. A medicina hoje, já com tratamentos, né? Existe a cura. Hoje é chamado de hanseníase, essa doença de lepra. E esse homem, então, ele se aproximou de Jesus, pedindo misericórdia para que o Senhor Jesus o curasse. Porque ele tinha lepra. O que é a lepra? É uma doença que causa mancha branca na pele. Aonde tem essa mancha, né? Começa com uma manchinha e vai se espalhando muitas vezes pelo corpo todo. E essa doença, então, chamada lepra, ela é uma praga. Na Bíblia nos cita como uma praga. Ela é uma praga, ela é uma doença muito séria, que causa, então, essas manchas brancas e causa inchaço, causa também tumor. E quando está já num estado bem avançado, essa doença, ela faz cair pedaços do corpo. Então o leproso muitas vezes já perdeu a orelha ou as duas, já perdeu o nariz. Então vão caindo as partes do corpo. Porque é uma doença que vai destruindo a pele, destruindo o corpo do ser humano. E essa doença, então, ela é muito perigosa, ela é muito contagiosa. Ela é contagiosa. E para nós entendermos melhor, vamos ver o que a Bíblia nos fala. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí em Levítico, capítulo 13. Levítico, lá no início da Bíblia. Terceiro livro da Bíblia. Levíticos, capítulo 13, versículo 3. Bom, vamos ler desde o 1, né? Levítico 13, no versículo 1 diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Então veja só, todo o capítulo 13 e também o capítulo 14 está nos falando a respeito da lepra. Como essa doença é terrível, né? E no mesmo Levítico 13, agora no versículo 46, nos diz assim, ó. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Amém? Olha só, então aqui no capítulo 13 e no capítulo 14 do livro de Levíticos, Deus estava passando as orientações para Moisés, para Arão e os outros sacerdotes, a respeito do que deveria ser feito quando uma pessoa estava com lepra, quando a pessoa estava com essa doença. Então veja só, a pessoa que tinha essa doença, apareceu uma mancha branca na pele. Ela era obrigada a se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote a analisasse e visse se aquilo era ou não lepra. Poderia não ser, mas se tivesse essas características aqui, que Deus passou para Moisés, era lepra,
e o sacerdote tinha de declarar essa pessoa imundo ou imunda, se fosse uma mulher. E esse sacerdote, então, como nós lemos no versículo 46, ordenava que essa pessoa saísse de dentro do arraial. O que é? Saísse de dentro do lugar aonde o povo estava. Saísse da cidade, saísse do acampamento, saísse do arraial. Não poderia mais ficar próximo às outras pessoas. Por quê? Porque é uma doença contagiosa, porque senão muitos iriam pegar a mesma doença. Então essa pessoa deveria ser isolada. Ela deveria ser separada de toda a comunidade, de toda a sociedade da época. Entendido, irmãos? Amém? Então veja só, eles eram expulsos do convívio das outras pessoas pelo sacerdote. O sacerdote é quem dava essa ordem. Agora eu quero que você observe o seguinte, nesse texto que nós lemos, pode voltar lá para Lucas 5, nesse texto que nós lemos, nós vimos aqui que o Senhor Jesus não se importou de tocar no leproso. Ali no versículo 13, diz assim, e ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quer dizer, Jesus tocou, encostou no leproso e disse, quero, fica limpo. Então lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, o sacerdote era o responsável por determinar se era lepra ou não e afastar aquela pessoa do convívio, o sacerdote. Aqui no Novo Testamento, Jesus, que é o sumo sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? É o sacerdote maior que simplesmente um sacerdote. Ele é, vamos dizer assim, na hierarquia, o maior sacerdote. E Jesus é o sacerdote dos sacerdotes. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que está intercedendo por nós diante do Pai. Porque o sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus. Jesus intercede por nós diante do Pai. Amém? Então Jesus, sendo o sumo sacerdote, não se importou de tocar no leproso. O sacerdote lá do Velho Testamento, Arão no caso e seus filhos, eles que determinavam quando a pessoa tinha de sair, e aí eles já não tocavam naquela pessoa. Eles não podiam tocar, porque senão também seriam contaminados. Mas Jesus tocou no leproso. E ele sabia que era proibido tocar. A lei de Moisés, e Jesus conhecia e conhece toda a lei, mas ele desobedeceu a lei e tocou no leproso. Então as pessoas que estavam ao redor de Jesus nesse momento, e os escribas e os outros doutores da lei que estavam sempre perto de Jesus para criticar ele, quando viram Jesus tocar no leproso, ficaram indignados. E disseram assim, mas você está desobedecendo a lei, porque a lei proíbe de tocar no leproso. Mas Jesus não se importou com isso e encostou no leproso. Como eu falei aqui, terça passada, então naquele resumo, eu disse, Jesus não se importa de tocar em nós, sendo nós leprosos espiritualmente. Nós somos pecadores. Então imagine assim, antes de nós conhecermos a Jesus, nós estávamos corroídos pela lepra do pecado. Nós estávamos nos desmanchando na lepra, caindo os pedaços por causa do pecado. Mas Jesus mesmo assim tocou em nós. Por quê? Porque eu estou fazendo a comparação aqui de que pecado é igual lepra. A lepra é considerada o pecado do ser humano. É claro que aqui eu estou falando da doença física, lepra, mas no sentido espiritual, o pecado é uma lepra. Porque a lepra começa devagarinho e vai se aumentando no corpo até matar. Vai caindo os pedaços da pele da pessoa, vai desfigurando e a pessoa acaba morrendo. Por tão séria ser essa doença. E o pecado é assim.
Então, o pecado pode muitas vezes começar com um pecadinho, uma coisinha pequenininha, que a pessoa diz assim, Deus não vai nem levar em conta isso. Deus não vai nem considerar isso aí um pecado, né? Mas é pecado. E se você não se arrepender desse pecadinho, ele vai se transformar igual a lepra. Ele vai te corroer por inteiro. E vai aumentando esse pecado, e vai aumentando, e vai aumentando. E lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então, assim como a lepra leva à morte física, o pecado também leva o ser humano à morte, tanto física quanto espiritual. A morte eterna. Então, por isso o pecado é considerado igual à lepra. Então, nós temos que cuidar de nós, irmãos, para nós não sermos contaminados, com essa doença lepra chamada pecado. Então, veja só, aquele que na época de Jesus, né, na época bíblica, tinha lepra, então, tinha de deixar tudo. Deixava a família, deixava a sua casa, os seus bens, né, as suas propriedades, os seus animais. Perdia tudo. Porque não importava se fosse pobre ou milionário, se tivesse lepra, ia ter que ser isolado. Então perdia tudo, tudo que tinha. Se tinha pouco, perdia o pouco. Se tinha muito, perdia o muito. Então esse leproso perdia tudo. Ele tinha de, na hora que o sacerdote disse que aquela doença era lepra, no mesmo instante ele já era separado. Era levado para lugares isolados, que eram muitas vezes cavernas, lugares onde ficavam os leprosos. Então, nesses lugares havia mais de um leproso. Um leproso podia ficar próximo ao outro leproso, mas nunca um não leproso podia ir nesses lugares onde estavam os leprosos. Então, a pessoa recebia ali o diagnóstico, né, de que estava doente, de que estava com lepra, e no mesmo instante tinha de sair de dentro da cidade, tinha de sair de dentro da sua casa e da sua família. Então imagine como ficava o coração dessa pessoa. Imagine como que, se você hoje, se eu hoje, se nós tivéssemos que ser isolados assim, de um minuto para o outro, estou na rua, não posso mais voltar para minha casa. Estou na igreja, não posso mais voltar para minha casa, para minha família, eu tenho que me isolar. Era uma situação muito terrível. Então essas pessoas tinham de ser assim. E passavam além da dor física, né, que a lepra causava, eles tinham essa dor emocional, sentimental. Por quê? Porque tinham de ser afastados de quem amavam. Então era um sofrimento muito grande. E eles então tinham de se reunir nesses lugares, muitas vezes cavernas, né, que eram chamados de leprosários. E nesses leprosários então, eles iam apenas com a veste que eles estavam usando, a roupa do corpo. Ou se tinham alguma coisa na mão, podiam levar aquilo, mas não poderiam voltar e pegar. Então eles tinham de ir para esses lugares com aquilo que estavam usando. E nesses lugares, então, quando chegavam lá, iam ver o quê? Só tristeza, só dor, só doença, lugar de sujeira, né? Por quê? Porque ali estavam aquelas pessoas que estavam sendo destruídas. Hoje, é claro que hoje, quando se trata dessa doença, a medicina tem recursos. Hoje não é mais assim. Mas naquele tempo era muito terrível. E hoje é terrível essa doença, mas tem solução. Naquele tempo não tinha. Então, por isso, tornava pior ainda a situação do leproso. E chegando então nesses leprosários, eles tinham que esquecer que tiveram família, que tiveram casa, que tiveram bens. Eles tinham que esquecer de tudo, porque eles não poderiam mais voltar para lá. Então era uma situação muito difícil, era uma situação muito triste. E quando então
eles encontravam alguém, né? De repente, se alguém se aproximasse do lugar onde eles estavam, ou se eles estivessem indo, caminhando, de repente, por um lugar procurando comida, porque eles tinham que se virar, né? Para achar alimento. Então, eles saíam desses leprosários, eles saíam, mas eles não podiam entrar na cidade. Então, eles andavam por lugares que não tivesse gente. E quando tinha alguém passando por perto, eles tinham que pegar um sino, tocar um sino, ou gritar, imundo, imundo. Várias vezes eles tinham de gritar, imundo, imundo, para avisar que a pessoa não podia se aproximar deles, porque se aproximasse, pegaria lepra. Então, ou eles tocavam um sino e gritavam a palavra imundo. Então, imagine o que é para uma pessoa. Nós muitas vezes, né, irmãos, nos sentimos inferiores a outros. Não que a gente precise se sentir assim, porque ninguém é inferior ao outro. Todos somos iguais diante de Deus. Mas às vezes a pessoa que tem baixa autoestima se sente inferior a outros, porque são ou mais bonitos, ou mais ricos, ou mais inteligentes, né? E se para nós isso muitas vezes já causa dor, imagine para um leproso ter que dizer que ele é imundo. Que ele era imundo. Ele tem que gritar para os outros, eu sou imundo, não se aproxime de mim. Então estão vendo como toda essa situação de lepra causava uma destruição na vida das pessoas? Era terrível. Muito sério. E esse homem aqui então, ele se arriscou, por isso que eu falei que ele se arriscou, porque ele foi próximo aonde estava Jesus, e aonde estava Jesus sempre tinha muita gente, então ele se aproximou não só de Jesus, mas das outras pessoas também. Ele se arriscou, porque eles poderiam espancar ele, tirar ele dali. Mas então veja só, ele disse assim, eu vou ler de novo aqui o texto. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Olha só, esse homem já estava coberto de lepra. Quando a Bíblia fala coberto, aqui quer dizer o corpo todo já estava tomado pela lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, o que significa isso? Ele se ajoelhou diante de Jesus e suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então, nesse momento aqui, esse leproso se arriscou por estar ali, mas ele foi, implorando, porque a situação era muito difícil. Com certeza, ele não queria continuar daquele jeito. E ele ouviu falar que Jesus curava, ele ouviu falar que Jesus fazia milagres. Então, ele foi, ele se arriscou, mas ele usou de fé. Amém? Ele usou a sua fé. E disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Agora, olha a resposta de Jesus. E ele, estendendo a mão, ele quem? Jesus. Tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Se fosse um outro, se fosse um dos sacerdotes da época, ia dizer, sai daqui, você não pode estar aqui. Mas Jesus tocou nele, encostou, não importava se ele estava sendo desmanchado o seu corpo pela lepra, Jesus tocou, encostou nele. Aqui Jesus demonstrou misericórdia, aqui Jesus demonstrou amor, Jesus demonstrou que Ele quer que o seu povo esteja junto. O sacerdote da lei expulsava para fora da cidade. Jesus quer trazer as pessoas para a sua companhia. Ele como sumo sacerdote. Ficou entendido isso, irmãos? Então Jesus tem prazer. Só nesse toque de Jesus aqui nós podíamos pregar umas 3 noites seguidas. Muito mais até. Porque Jesus quer. Jesus se alegra quando você se aproxima dele. Ele quer que você se aproxime dele. Ele não quer apenas que você venha na igreja. Ele quer que você queira vir na igreja. Amém? Ele não quer apenas que você ore, Ele quer que você queira orar. É diferente. De orar e de querer orar. De vir a um culto e de querer vir ao culto.
Porque muitas vezes as pessoas vêm por obrigação, ou vêm porque estão necessitando de uma bênção, estão procurando Deus como uma solução para certas coisas, mas nós devemos querer vir, nós devemos querer estar perto de Deus. Porque o leproso aqui não sabia se Jesus ia querer curar ele, tanto que ele disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não sabia se Jesus ia querer. Mas ele foi, ele tentou, ele se arriscou. Então ele fez a parte dele. Ele queria, ele foi em busca. E nós muitas vezes viemos apenas por obrigação. Mas nós temos que vir para a presença de Deus por querer. Sem querer saber se Deus vai nos abençoar ou não nesse culto. Eu só vou se me derem a certeza que Deus vai me abençoar hoje. Ninguém pode te dar essa certeza, só Deus. Então você não pode vir para a presença de Deus ou fazer uma oração lá na tua casa mesmo, como moeda de troca. Não, Senhor, eu só vou orar se o Senhor me garantir que vai me curar. Se o Senhor me garantir que vai me abençoar. Senão eu vou fazer outra coisa. Tenho mais coisa para fazer. O leproso não fez isso. Ele disse, se quiseres, podes purificar-me. Mas ele podia ter saído de lá com uma resposta, não, eu não quero, você é imundo, sai daqui. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus disse, quero, fica limpo. Com a palavra de Jesus, ele ficou limpo. E aí aconteceu o quê? E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. No mesmo instante, você pode imaginar a alegria daquele homem que estava todo contaminado, se desmanchando, todo sujo, todo numa situação ali de desespero. E quando Jesus acabou de falar, quero, fica limpo, diz ali, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Desapareceu, sumiu tudo aquilo. Se tinha defeito no rosto já, se tinha algum outro caindo, algum pedaço, no mesmo instante Jesus curou. Então a alegria que aquele homem deve de ter ficado. Você com certeza já ficou muito feliz quando recebeu uma bênção de Deus, não é verdade? Amém? Então imagine a alegria desse homem que estava à beira da morte. Ele estava quase morrendo, a lepra ia matar ele. Então ele se alegrou. E olha só o que diz ali então, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Jesus sempre quando ele curava alguém, ele dizia não conte nada para ninguém. Por que Jesus dizia isso? Não é porque ele não queria que o evangelho fosse pregado, que as pessoas testemunhassem, não era isso. É porque já era difícil para Jesus andar de cidade para cidade, porque as multidões eram muito grandes. Então Jesus muitas vezes dizia, não conte, porque eu tenho que caminhar, eu tenho que ir de um lugar para o outro. Não conte então, senão eu não vou poder fazer isso, porque vai vir muita gente aqui e não vão me deixar ir para outra cidade. Mas olha só, mesmo Jesus proibindo, quem é que não ia dizer? Fui curado. E esse leproso fez isso. Né? Mas Jesus disse assim, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então lá no mesmo livro de Levítico, capítulo 14, daí fala de quem foi curado de lepra. O sacrifício que tinha de fazer, tinha de se mostrar novamente ao sacerdote, para o sacerdote ver que ele estava curado. E aí ele oferecia um sacrifício de louvor a Deus. Mas então Jesus dizia, não conte nada, só vai e se mostre para o sacerdote, para que você possa voltar para o convívio da tua família, para que você possa voltar para o convívio das pessoas. Mas, olha só, no versículo 15, porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Esse homem contou, ele contou para as pessoas, eu era leproso e Jesus me curou. Eu era leproso, eu estava morrendo e agora estou aqui sarado, curado, purificado. Então isso passava de um para o outro e as pessoas iam encontrar Jesus. E grandes multidões
afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Então, isso acontecia. Mas agora que eu já te expliquei a situação desse leproso nessa época, né, que é bem diferente da época de hoje, então eu quero que você observe agora aquilo que eu falei também aqui no culto de terça passada, a respeito de abandonar tudo. Então, olha só, quando era considerado leproso, tinha de abandonar tudo que tinha e ir para o leprosário. Ficar lá naquele ambiente terrível. Dia e noite, sofrendo, se desmanchando aos poucos. Mas, quando alguém era curado de lepra, também tinha de abandonar alguma coisa. O que tinha que abandonar? O leprosário. Porque não poderia mais voltar para o leprosário daí, porque senão ia pegar lepra de novo. Né? Então a pessoa abandonava tudo quando descobria que tinha lepra, e abandonava tudo de novo, que esse tudo, entre aspas, eram as pessoas que estavam no leprosário também com lepra na mesma situação, mas que com certeza, por estarem ali juntos naquela mesma situação terrível, faziam amizades, né? Se conheciam. Então, nesse momento que a pessoa era curada, ela não podia mais voltar para o leprosário. Nem que quisesse ir lá visitar alguém. Não podia voltar, tinha de abandonar aquele lugar. Então, isso nos explica o quê? Nos ensina o quê? Que na nossa vida nós temos que fazer escolhas. Nós temos que abandonar certas coisas. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que abandonar muitas coisas. Nós temos que abandonar o mundo, que aqui no caso é o leprosário. O mundo para nós hoje é o leprosário. Por quê? Porque antes de nós conhecermos Jesus, nós estávamos leprosos pelo pecado. Nós estávamos sujos de pecado, de lepra espiritual. E aí agora, quando encontramos Jesus, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e Ele diz para nós o que disse para o leproso, quero, fica limpo, na mesma hora nós somos perdoados, nós somos purificados dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas transgressões, que eu já expliquei para os irmãos que tem diferença, né, entre pecado, iniquidade e transgressão. Então, nesse momento, nós ficamos limpos. Por quê? Porque Jesus nos lava com o seu sangue. Então nós temos que abandonar certas coisas que nós fazíamos antes. O que nós fazíamos? Muitos viviam na mentira, muitos viviam no roubo, muitos viviam no adultério, muitos viviam na prostituição, muitos viviam enganando os outros, sendo desonestos. Então isso a gente tem que abandonar quando conhece Jesus. Por quê? Porque não combina. Não combina nós falarmos que somos de Jesus e continuamos fazendo essas coisas. Não combina mais para nós. Não combina para quem conhece como Jesus é maravilhoso. Então nós temos que abandonar essas coisas. Aquele que era viciado não vai mais praticar o seu vício. Aquele, né, que bebia, que fumava, que se drogava. Está limpo. Jesus limpou. Jesus purificou, então não pode mais voltar atrás. Mas, olha só, infelizmente, muitos que Jesus já purificou, que Jesus já limpou, voltaram para o leprosário. Voltam para o leprosário. Por quê? Porque voltam a praticar essas coisas que praticavam antes de conhecer Jesus. Voltam para o mundo. Ah, pastora, mas nós estamos no mundo, como que nós vamos abandonar o mundo? Não, nós vivemos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nós somos de Jesus. A nossa pátria é o céu, que eu falei aqui domingo, que está escrito lá em Efésios. A nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui apenas de passagem. Vai terminar rápido essa vida aqui. Por mais que a pessoa viva, se viver 100 anos, sei lá quanto tempo, mas comparado com a eternidade é rápido demais. Então vai passar rápido, nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos aqui peregrinando.
Então nós não podemos mais fazer aquilo que nós fazíamos antes, porque nós não somos mais do mundo, a nossa pátria é o céu, o nosso lugar é o céu. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então olha só, não volte para o leprosário, não volte para o mundo. Os leprosos que eram curados não podiam mais voltar no leprosário, não podiam mais. Se voltassem, estavam sujeitos a pegar lepra novamente. E nós hoje, que já temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, que vivemos procurando agradar ao Senhor, porque perfeito nós não somos, somos pecadores ainda, sim, erramos e erramos muito ainda. Mas nós temos que fazer de tudo para não voltar atrás. Você não pode querer pecar. Você não deve querer fazer as coisas erradas, porque se você voltar a fazer aquilo que você fazia antes, você está voltando para o leprosário. Você pode pegar lepra de novo. Como assim? Se você permitir que o inimigo faça você voltar a praticar aquilo que você praticava antes de conhecer Jesus, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa vivia na mentira, vivia mentindo, que ninguém mais nem acreditava nela. Jesus restaurou, Jesus limpou, começou a ser acreditada pelos outros, porque Jesus restaurou a vida, tirou da lepra, tirou do pecado. Mas em um instantinho ela dá brecha para o inimigo e fala uma mentira. Ah, foi só uma mentirinha, como as pessoas falam aí, mentirinha branca. Não existe mentira branca, mentira é mentira. Não tem essa de mentira branca. Mentira é mentira. Então a pessoa voltou e contou uma mentira. Ah, mas foi uma mentira que não prejudicou ninguém. Tá, não importa se prejudicou alguém ou não, prejudicou você. Porque você voltou a praticar aquilo que fazia antes. Então você voltou no leprosário. Pegou uma manchinha. Porque o pecado nos mancha. O pecado suja a nossa roupa espiritual. Então o pecado nos manchando, essa mancha que criou ali não vai ficar sozinha, porque a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. Então aquela mentirinha que a pessoa considerou sem nenhum valor, vai chamar outro pecado. De repente chama o quê? Um roubo, ninguém está vendo, vou pegar isso aqui para mim. Já é uma mancha maior. A lepra começa com uma manchinha e vai aumentando até corroer todo o corpo. O pecado é assim. Então, de um pecadinho que a pessoa considera sem problema, vai chamando um, vai chamando mais um, vai chamando mais um, e vai corroendo o coração, e vai sujando o coração, e nesse meio tempo a pessoa acabou voltando para o leprosário. Voltou para o mundo. Volta a beber, volta a fumar, volta a se drogar, volta a prostituir. Volta, porque um abismo chama outro abismo, a Bíblia fala isso. Então, um pecado não fica só em um pecado. Ele vai chamando outros. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, o que nós temos que fazer, irmão? Estar sempre na presença de Deus, procurando não pecar. Como eu falei aqui semana passada, as pessoas têm medo do diabo. As pessoas têm medo dos demônios. As pessoas têm medo, sem saber que o medo maior que você deveria ter é de não pecar. O diabo está derrotado. Ele está condenado ao lago de fogo, ele está derrotado. O futuro dele já está determinado. Ele é condenado. Mas nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, por isso nós temos que lutar contra o que nos separa de Deus. E não é o diabo que vai te separar de Deus, meu irmão. É o teu pecado. O diabo vai fazer de tudo para você pecar, porque ele sabe que se você pecar, você é separado de Deus. Você se separa de Deus. Nós, quando pecamos, nos separamos de Deus. Então o diabo, ele não pode te forçar a pecar. Não peque e depois jogue a culpa no diabo, porque ele não tem culpa disso. Ele vai te tentar a pecar, mas ele não pode te forçar a pecar. Amém? Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio. Você tem o direito de dizer, não, eu não quero fazer isso. Então o diabo vai te tentar sim.
Ele é sujo, ele é nojento, ele é asqueroso, ele vai promover situações para que você caia no erro que você tinha antes de conhecer Jesus. Mas ele não pode te forçar a pecar. Então você não precisa ter medo do diabo. Não tenha medo do diabo, tenha medo de pecar. Eu falei aqui também, quando você levantar, irmão, de manhã, ore nesse sentido: Senhor, me ajude. Espírito Santo, fique comigo para que eu não peque. Ah, pastora, mas a gente peca até no respirar. É verdade. Mas querer pecar e pecar por acidente é diferente. Todos nós pecamos, todos os dias. Mas que o nosso pecado seja um acidente de percurso. Estamos no mundo, somos sujeitos ao mundo, as coisas do mundo ainda, acontece de pecar. Mas querer pecar é diferente. Então não queira pecar. Faça de tudo para fugir do pecado. Ore, jejue, se consagre, busque a Deus. Faça a tua parte e Deus vai fazer a dele. Mas não jogue no diabo a culpa pelo teu pecado. Por quê? Porque eu não estou aqui defendendo o diabo, tá, irmãos? Ele é terrível, nojento, está condenado, eu detesto ele. E ele me detesta também, porque ele odeia cada um de nós. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele não é. Ele não é a imagem de Deus. Ele é a imagem do mal. Então ele nos detesta porque nós somos, porque ele queria ser. Mas eu não estou aqui defendendo ele. Só que eu estou dizendo o seguinte: o diabo leva a culpa de muitas coisas que não foi ele que fez. Então aquele ditado de dizer tem costas largas, para o diabo serve bem. O diabo tem costas largas. Tudo vai sobre ele ali. Ah, foi o diabo. Falei um palavrão, foi o diabo que fez eu falar esse palavrão. Não foi, não. Foi você que quis falar. Você que não teve controle na tua boca. Você que pecou. O diabo não pode fazer você pecar. Guarde bem isso. Ele vai te tentar, mas ele não pode te forçar a pecar. Amém? Então fuja do pecado. Porque se você pecar, você vai estar dando uma manchinha nessa lepra aí do teu coração. Mas, aquilo que o apóstolo João fala: filhinhos, se pecar, nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo Salvador. Então nós pecamos? Claro que pecamos, mas não queira pecar. Não viva na prática do pecado. Fuja do pecado. Se santifique, ore e leia a Bíblia. Ai, pastor, eu tento, quando eu vi eu já fiz. Busque o Espírito Santo e peça força, peça domínio próprio. Domínio próprio. Ore a Deus pedindo isso, para que você tenha controle nos teus lábios, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, no teu modo de viver, no teu modo de agir, no teu modo de vestir. É só através do Espírito Santo que nós conseguimos isso. Então, ao invés de você falar um palavrão, dobre teu joelho e vá orar. Ao invés de você ficar cuidando da vida do vizinho, vai ler a Bíblia. Ao invés de você ficar inventando coisa a respeito de pessoas, busque a Deus, irmão. Busque ao Senhor. E isso que eu falo para você, eu estou falando primeiro para mim. Ó, a palavra passa por aqui antes de ir primeiro para vocês. Então, é para mim e para você isso. Temos que fazer isso. Temos que buscar a Deus. Não volte para o leprosário. Não volte a praticar as coisas que você praticava, porque senão o teu destino será aquilo que fala lá em Romanos: o salário do pecado é a morte. Senão nós vamos morrer. Ah, pastora, mas tem tanta gente que vive no pecado e está aí vivo, vive 80, 90 anos, mas eu não estou falando de morte física apenas, eu estou falando de morte eterna. Então aquele que peca, o salário do pecado é a morte, quer dizer, pecou, vai receber o seu pagamento, vai receber a fatura, vai receber a morte eterna. Você não recebe fatura das tuas contas todo mês? Você tem que pagar, né? Nós temos que pagar as nossas contas. Então diante de Deus também é assim. Um dia vai chegar a fatura para todos nós. Um dia vai chegar a cobrança. E aí nós vamos ter que responder diante do Senhor.
e respondendo diante do Senhor, nós vamos ter o nosso lugar na eternidade. Ou você é um salvo ou você é um perdido. Então seja um salvo. Busque o Espírito Santo. Busque a Deus enquanto se pode achar. Lembre bem desse detalhe. A lepra é o pecado. Nós hoje já somos perdoados. Nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos. Diferente daqueles que ainda não têm Jesus. Então não volte atrás. Não volte para o leprosário. Porque senão você vai ficar leproso de novo. Você vai voltar para o mundo. Você vai desviar da presença do Senhor. Quero que você abra a Bíblia só para nós confirmarmos aqui tudo que eu te falei. Abre em Efésios capítulo 4, nós já vamos estar encerrando. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, ao 24. Efésios 4, 22. Que nos diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto às coisas passadas, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Aqui está dizendo, em outras palavras, isso que eu te falei agora. No sentido de que, quanto ao trato passado, está dizendo, você que fazia tal coisa antes, não faça mais. Vos despojeis do velho homem. O velho homem é aquilo que nós éramos antes de conhecer a Jesus. Fala velho homem, mas aqui serve para homem e mulher. A velha pessoa. Então nós temos que nos despojar, quer dizer, abandonar aquilo que nós éramos antes de conhecer a Jesus. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E aí continua dizendo assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então o que é que está dizendo? Se despoje do velho homem, da velha pessoa que você era. E se renove no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Antes, irmãos, de nós aceitarmos Jesus como Salvador, nós somos apenas criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Mas no momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos filhos de Deus. Então você hoje não é mais uma criatura de Deus, você é um filho, uma filha de Deus. Então não volte a fazer aquilo que você fazia, como diz ali, quando ainda era aquele velho homem, quer dizer, aquela velha pessoa. Mas se renove pelo espírito do vosso entendimento, quer dizer, tenha entendimento e se revista de Deus. Busque a Deus. Hoje você não é mais filho de Adão. Hoje você é um filho de Deus, porque filho de Adão é todo ser humano pecador é filho de Adão. Hoje nós já somos filhos de Deus, nós somos herdeiros das bênçãos de Deus através de Jesus. Amém? Então abandone o velho homem e se revista de Deus. Você é um filho de Deus hoje. Também quero ler ainda, só para te confirmar o que nós lemos aqui, o que eu falei agora em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Que diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Por que eu li esse versículo aqui? Porque eu quero te dizer o seguinte, dentro das igrejas hoje, existem muitos leprosos ainda, que ainda não foram curados, ou se foram curados, voltaram ao leprosário. Por quê? Porque não tem prazer em ouvir a palavra de Deus que é sã. O que é sã?
é aquela palavra que nos cura, que é santa, que é perfeita, que traz cura. Então muitas pessoas estão dentro das igrejas hoje, mas é só de aparência. Estão ali, mas querem viver apenas massageando o ego, quer dizer, eu quero ouvir só o que me agrada. A pessoa que não tem prazer em ouvir a palavra, porque quando a palavra não mexe com você, tem coisa séria com você. Tem que mexer, porque a palavra é para nós. Se a palavra de Deus não mexer conosco, não falar conosco, cuidado. É porque você muitas vezes não quer ouvir de propósito aquilo que está sendo falado. Então tem muitas pessoas dentro das igrejas hoje que estão leprosos, que voltaram ao leprosário ou que nunca foram curados. Tem. São aquelas que não gostam de ouvir, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusando a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Quer dizer, gostam apenas de ouvir coisas que lhe agradam. Gostam de ouvir, você vai ficar rico, gostam de ouvir, você está doente, vai ficar curado. Mas nem sempre Deus quer curar, tanto que o leproso disse para Jesus, se quiseres, podes purificar-me. Entendido isso? Amém? Então não esqueça disso. O pecado é uma lepra. Não volte para o leprosário. Você foi abençoado com essa palavra? Amém?